E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Dominando Filmes. No vídeo de hoje, irei recapitular para vocês um filme de terror e drama bem interessante, onde vemos o quanto é perigoso você aceitar carona oferecido por estranhos e sair totalmente de seu plano original. O filme da vez se chama Mulheres Perigosas. Começamos vendo um grupo de amigos jogando, bebendo e usando coisas não lícitas em uma fazenda. Aqui conhecemos então as duas protagonistas, chamadas Sloane, que parece ser a mais descolada, vendo tudo como uma simples diversão, e sua melhor amiga, chamada Katie, já mais retraída, tendo sua disposição mais cautelosa. Todos parecem estarem se divertindo, então depois desse momento entre o grupo, as duas amigas vão para a casa de Katie. Lá elas falam sobre uma viagem que farão no dia seguinte para trabalharem por um mês numa fazenda de orgânicos. Seus planos eram usarem o dinheiro que vão ganhar para fazerem compras depois em Nova York. Em seguida, o tio de Katie, um detetive do FBI chamado Jason, vem para buscá-las e dormir em sua casa aquela noite. Lá, Katie conhece a namorada de seu tio, chamada Gemma. Ao amanhecer, Jason vai deixar as garotas no ponto para pegarem um ônibus até a tal fazenda. Lá, as garotas se informam sobre a hora que irá passar o próximo ônibus, que será em torno de 1h30. Depois, elas se despedem de Jason, mas antes ele pede para que elas liguem para ele quando chegarem lá. Katie, porém, diz que vai mandar somente mensagem, então Jason fala para ela colocar sempre uma palavra aleatória no final de cada mensagem, como um código que só eles saberiam, sendo que sempre em ordem alfabética, onde a primeira seria açaí, a segunda bolas e assim por diante. Dessa forma, ele saberá que elas realmente estão bem. Depois que Jason sai, as garotas vão ao estabelecimento da frente para usarem o banheiro, pois o da loja do ponto estava em manutenção. Chegando lá, Sloane vai primeiro, enquanto Katie fica no balcão esperando. Dois homens chegam e em seguida puxam assunto com ela. Sloane chega de volta e com seu jeito super descontraído já se enturma. Então os quatro numa mesa conversam. Elas falam que estão indo para uma fazenda orgânica trabalhar por um mês e com o dinheiro que ganharão farão compras em Nova York. Os caras demonstram achar essa ideia meio estranha e logo em seguida um deles pergunta o nome das garotas. Sloane e Katie falam nomes falsos e então eles se apresentam como Jed e seu irmão Lucas. Depois disso, eles oferecem carona até a fazenda orgânica, falando que elas não precisariam esperar tanto pelo ônibus. Porém, Katie fica com medo e dispensa, dizendo que iriam de ônibus mesmo. Então os dois caras se despedem e saem da mesa. Sloane, no entanto, novamente por ser muito tipo vida louca, comete o erro de convencer Katie a aceitarem a carona. Então antes que os dois caras saíssem, elas o chamam e entram na caminhonete com eles. Certo ponto na estrada, elas percebem a primeira coisa estranha. Eles não entram no caminho que as levariam para a fazenda orgânica. Katie então fala que eles passaram da entrada e Sloane pergunta se iriam fazer o retorno em algum lugar mais à frente para assim pegarem a estrada certa. Porém, nenhum dos caras dá uma resposta, ficando em um silêncio suspeito por alguns segundos. E quando falam algo, é somente dizendo que elas iriam saber logo. Nesse momento então, elas começam a desconfiar e a ficar com muito medo. Quando logo eles chegam numa casa perto da estrada com uma placa de restaurante na frente. Eles descem e Lucas diz que aquela é a casa da família deles. Quando uma mulher, que imaginamos ser a mãe dos dois caras, sai e os recepcionam. Então convida as garotas para entrarem e comerem uma torta que ela estava acabando de fazer. Sentadas na mesa, o tio de Katie manda uma mensagem perguntando se estava tudo bem. Ela responde dizendo que sim e manda a primeira palavra código que combinaram, que começava com a letra A dessa vez, açaí. Quando de repente os dois caras entram e Sloane percebe que estava estranha, ficando com a visão turva, dizendo em seguida para Katie que foram drogadas e então tentam fugir. Nisso, sabemos então que a mãe dos caras era também uma psicopata que apoiava a loucura deles. As garotas conseguem sair da casa, mas antes que consigam chegar à estrada, são capturadas novamente e já desmaiadas são levadas de volta para dentro. A cena então corta e vemos dois containers no meio do mato. Alguém abre a porta e sai de dentro de um deles, onde vemos se tratar de Katie, só de roupas íntimas, muito assustada e chamando por alguém. Sloane em seguida também sai do outro e as duas gritam juntas por socorro. Quando de repente Jed chega e diz a elas que podem gritar o quanto quisessem que ninguém as ouviriam, pois estavam a quilômetros de qualquer outra pessoa. Ele fala algumas coisas para elas e mostra uma cama, dizendo que havia uma em cada container e que eles iriam se dar muito bem ali. Depois de um tempo, um outro criminoso chamado Boris vem e olha as garotas. Em seguida, bate em Jed por ter usado a caminhonete da família para raptá-las, com medo de serem identificados depois. A seguir, ele vai até Katie, mostra o celular dela e pergunta quem é Jason. Ela responde dizendo que é seu tio, e então ele fala que percebeu no final da resposta dela para ele a palavra açaí. Então pergunta se aquela palavra específica era algum tipo de código de segurança entre eles.
Sloane nesse momento rapidamente responde que sim, pois sabia que graças à perspicácia do tio de Katie em criar aquela medida de segurança, quando os criminosos fossem responder se passando por elas, responderiam sempre com a mesma palavra, açaí, sendo que na verdade o código consistia em sempre mudá-la, seguindo em uma ordem alfabética. Dessa forma elas ficam na esperança de que Jason, quando visse a mensagem, percebesse na hora que tinha algo errado acontecendo. O criminoso então responde e coloca a mesma palavra código. Porém quem recebe é Gemma, a namorada de Jason. Ela lê a suposta mensagem das garotas dizendo que estava tudo bem e que estavam se divertindo. Então continua fazendo suas coisas e não avisa Jason, que com certeza perceberia na hora que tinha algo errado acontecendo com elas, sabendo que o código daquela mensagem deveria ser agora uma palavra que começasse com a letra B. Em seguida, as garotas são forçadas a terem que tomar banho ali fora mesmo, na frente de Jed, que fica assustando elas apontando uma arma. Quando de repente elas têm uma esperança de conseguirem se livrar daquela situação terrível em que estavam. Um policial com uma arma em punho aparece e grita perguntando o que estava acontecendo ali. Elas então rapidamente correm para detrás dele e pedem socorro, dizendo que haviam sido sequestradas por eles. Porém, rapidamente sua esperança se vai completamente, quando descobrem que na verdade aquele policial também fazia parte de tudo aquilo, pois ele começa a zombar das garotas e ri junto com os dois sequestradores. Ele estava ali somente para se aproveitar também das garotas, sendo um grupo que tinha suas ações criminosas facilitadas graças a ele, que mantinha tudo sempre em sigilo. Jed manda o xerife escolher qual das duas vai querer abusar primeiro. Ele então diz uma de cada vez, tomando em seguida uma pílula azul. Lucas demonstra ficar incomodado com tudo aquilo, aparentando estar ali contra sua vontade. Porém, mesmo as garotas implorando para eles ajudar, ele somente continua obedecendo o que lhe foi mandado pelos outros criminosos. Nisso, o criminoso abusa primeiro de Katie. Depois que ele termina e sai, Sloane vai até onde ela estava e consola sua querida amiga. Na casa de Jason, ele comenta com Gemma que está preocupado com as meninas, pois tinham combinado de que elas mandariam mensagem assim que chegassem na fazenda. Porém, Gemma fala que estava tudo ok, pois tinha visto a mensagem de Katie dizendo que estava bem e se divertindo. Jason então, ao ver essa mensagem dela, percebe que algo de errado está acontecendo. Ele diz para Gemma sobre o código e que estava repetido, o que não deveria. Gemma então fala que elas deveriam somente ter se confundido e nada mais. Enquanto isso, as garotas eram abusadas incessantemente pelos criminosos que vinham um após o outro. Quando depois, um aparece diferente, estando com uma máscara de porco na cabeça e grunhindo como tal, assim fazendo jus ao que de fato é. Ele então escolhe Sloane e a leva para dentro do container. Depois que tudo acaba, Katie vê sua amiga chorando sem parar, pois o criminoso a tinha machucado muito durante o abuso. Enquanto isso, Jason procurava saber das garotas, ligando para os estabelecimentos perguntando sobre elas, se alguém as tinham visto ou se pegaram algum ônibus errado. Gemma diz que ele estava se preocupando à toa, e então ele desmarca o compromisso que tinha marcado com ela, indo em seguida em busca das garotas. Ele então vai até a delegacia do local, de onde as garotas foram vistas por último, e lá busca falar com o xerife. Porém, se tratava do mesmo que estava em conluio com os criminosos e que já tinha abusado de sua sobrinha. Jason, sem suspeitar dele, fala que estava procurando por sua sobrinha e a amiga dela, dizendo que com certeza tinham sido sequestradas ali por aquela região onde foram vistas por último. O xerife então pergunta por que ele tem tanta certeza que elas foram sequestradas ao invés de terem ido para um outro lugar se divertirem com novas amizades, fazendo coisas de jovens problemáticos. Jason então revela que era pelo fato de sua sobrinha não ter enviado o código certo da forma que combinam sempre. O xerife, surpreso, então diz para ele não se preocupar, que ele irá mandar seus homens investigarem cada canto daquela região. Ele então avisa para Boris sobre a questão do código que enviaram errado e que o tio de uma delas era um detetive do FBI. Boris fala para Jed que eles não podiam mais ficar com elas, então manda que se livrem das duas e as joguem onde jogaram as outras. Enquanto isso, Jason vai até o estabelecimento onde as garotas tinham sido vistas pela última vez e fala com a atendente. Ele diz a Jason que tinha sim visto elas, que estavam acompanhadas de dois caras e que tinham seguido o caminho com eles numa caminhonete azul. Então, com essas informações, Jason continua sua busca por elas. Katie, vendo sua amiga completamente sem forças para lutar por conta do que tinha sido feito por último com ela, toma a frente da situação e tenta fazer algo a respeito daquilo tudo, pois sabia que os caras iriam matá-las. Enquanto fala isso para sua amiga, 3 deles chegam ali e mandam que um fique vigiando elas, enquanto os outros iriam para a cidade em busca de outras para substituí-las. Katie então vê aí a oportunidade que precisavam para tentar escapar dali. Ela seduz o criminoso e consegue lhe matar com uma mordida fatal na jugular. Pega as chaves e se soltam das algemas e correntes. Já em seguida, o xerife chega sozinho ao local e vê que elas tinham escapado. Porém, na verdade, elas só estavam esperando escondidas, então pegam a viatura e fogem nela. No caminho para a liberdade de todo aquele pesadelo, elas duas veem na estrada outras 2 garotas e imaginam que com certeza elas seriam as próximas a serem pegas.
Então elas decidem algo diferente de fugir. Elas duas vão até uma loja de material de construção e pegam várias ferramentas. Também conseguem com o atendente a informação de onde morava um dos sequestradores, se dirigindo em seguida para lá. Jason, nesse momento, com as informações que o atendente lhe tinha passado antes, também consegue descobrir onde é a casa do dono da caminhonete azul e então vai para lá. Enquanto isso, Boris chega em casa e tenta relaxar. O que ele não fazia ideia era que as garotas estavam lá e o pegam de surpresa, jogando nele várias bolas de beisebol encravadas com grandes pregos. Elas o amarram fortemente na mesa e o torturam. Ele pede por favor que elas o deixem ir, oferecendo-lhes dinheiro em troca disso, e diz onde ele estava guardado. Katie pega e vê que além de dinheiro tinha uma arma. Elas também tiram a informação dele sobre quem era o homem da máscara de porco, prometendo soltá-lo se dissesse isso. Enquanto isso, Jason consegue achar a casa e de fora observa um pouco. Lá dentro, as garotas, depois de prepararem um adereço de ferro para Boris, o matam com isso, perfurando-lhe por trás até a morte. Jason se aproxima da casa e entra, porém encontra somente o corpo de Boris sobre a mesa, quando de repente ouve o som da caminhonete saindo lá fora e corre, mas já estava longe. Depois disso, ele volta à delegacia e descobre que o xerife estava envolvido no desaparecimento das garotas, porém é capturado por ele. Enquanto isso, elas chegam no local onde estava o cara da máscara de porco e descobrem se tratar do padre daquela região. Depois que todos saem da igreja, Sloane entra pela porta da frente sozinha e chama a atenção do padre, que ao vê-la fica como que possesso e falando várias palavras insanas. Quando de repente Katie, por trás, o nocauteia com um taco de beisebol. Elas então depois disso dirigem tranquilamente pelas ruas na caminhonete, cantando e sorrindo bastante. Depois de um tempo, param ao lado de um estabelecimento, quando percebemos que o padre estava atrás do carro, amarrado em correntes, todo arrebentado. Elas entram no local e compram fósforos, em seguida jogam gasolina em cima dele e ateiam fogo, saindo logo em seguida. Na casa do xerife, vemos que ele amarrou Jason numa cadeira e colocou um som bem alto para abafar qualquer possível grito de socorro. Vemos também que ele já tinha capturado outras duas garotas para suas atrocidades. Quando de repente, Sloane e Katie chegam de surpresa e por trás dele o acertam na cabeça. Quando ele acorda, está amarrado numa cadeira. As garotas então o torturam mentalmente, fazendo com ele um jogo tipo roleta russa, e em seguida o matam. Depois disso, as outras duas garotas que estavam lá, a pedido de Sloane e Katie, soltam Jason no outro quarto. Porém, não se mostram a ele, ao invés disso, vão para a próxima vingança delas. Elas então chegam na casa da mãe dos caras que a levaram para todo aquele pesadelo. Lá, sedam a mulher da mesma maneira que foram sedadas antes por ela. Quando ela desperta, está amarrada numa cadeira e vê em sua frente um de seus filhos, Jed, também amarrado. As garotas fazem também ali com a mulher uma rápida tortura mental e conseguem descobrir que ela também tinha muito dinheiro guardado na casa, pois ela oferecia sem parar em troca de sua liberdade. Em seguida, as garotas dizem que por culpa deles, elas também se tornaram monstros e então as duas, com tacos de beisebol, matam Jed o acertando várias vezes na cabeça. Elas devem ter assistido muito The Walking Dead. Depois, elas matam outro filho da mulher e em seguida ela também com um aparador de grama. O filme termina mostrando algum tempo depois, onde as garotas estão de volta em casa e felizes, indo realizar o que queriam inicialmente, que era fazer compras no final de semana em Nova York. Porém agora, com muito dinheiro que pegaram da família psicopata da fazenda. Obrigado por assistir, e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!